muito bem-vindos ao nosso podcast Mais Poder no Compartilhar. Hoje nós estamos com uma convidada muito especial, que tem uma história linda, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Fiquem conosco. Olá, tudo bem? Eu sou a Rose, host do podcast Mais Poder no Compartilhar. Estou aqui participando desse episódio com muita expectativa de que ele vai agregar muito à vida de cada um, porque nossa convidada é muito especial. Vamos lá? Se apresente. Boa tarde, eu sou a convidada. Meu nome é Cecília, faço parte do Colégio Seta há 14 anos e vamos ver o que sai aqui da nossa história, né? É isso aí. Vou aproveitar para agradecer nossos patrocinadores. Nosso primeiro patrocinador é o Colégio Seta, que, como eu sempre digo, é o que nos acolhe, o que nos sustenta emocionalmente, financeiramente. Em seu nome tem o seu propósito, que é cuidar com responsabilidade, com amor, educar com responsabilidade, transformar, né, com muito desejo de transformação e futuro. E alegrar, que é o que a gente acredita. Sem alegria, fica muito difícil educar. Eu gostaria que também apresentar um novo patrocinador nosso, que é o Edson Transportes, que transporta escolares também com muita responsabilidade, com muita agilidade e oferecendo conforto para todos os alunos e comodidade aos pais. Nós agradecemos muito ao novo patrocinador e espero que todos compartilhem esse momento, esse episódio, que vocês possam sentir impulsionados, inspirados pela história que vem aí e que vocês possam ser felizes, que é o que nós queremos. Ter uma vida feliz, inspirada nessa vida que nós vamos contar aqui nessa história. Inscrevam-se no nosso canal, vocês não vão se arrepender. Bora lá? Bora. Tem uma moça linda que fala bora lá. Ela tá aqui todas as vezes conosco aqui, mas escondidinha. É tímida. Nos bastidores. Nos bastidores. Tudo bem, Cecília? Tudo bem? Vamos contar uma história aí? Uma história? Ou Vamos. várias? Vamos, Você decide. vamos. 2000 e... Quando tudo começou? 2022, 2022. outubro de 2022. O que aconteceu? Vamos lá. Fique à vontade. Ainda emociona muito. E é bom, né? Sim. A emoção é muito boa. Se quiser chorar também não tem problema. Pode chorar. Nós estamos aqui para te apoiar. Como sempre. Em outubro de 2022, em um exame, fui diagnosticada com câncer de mama, né? Um baque, um susto, que o próprio diagnóstico já traz isso, né? Sim. E o susto pelo diagnóstico, mas eu tenho a prova, né? Vocês, todo mundo, que foi uma passagem tranquila. Como eu falo assim para as meninas, tem que passar, porque a gente não sabe o propósito, mas tem que passar. Comecei com a químio, fiz rádio, fiz cirurgia, e a cada dia uma surpresa, vivendo cada dia um dia. Um dia. Vamos voltar um pouquinho lá. Desculpa, Cecília, de quando você recebeu a notícia. Você estava acompanhada? Estava. Outra coisa que me emocionou também. A sua mãe de coração. Minha mãe de coração. Você tem uma mãe de coração, né? Porque isso é Tenho. maravilhoso, né? E a gente tem a graça de conhecê-la e também ter compartilhado da vida dela há muitos anos. Isso é Tenho muito muito bom. que agradecer, porque assim, nós estávamos até falando a semana passada, a gente não sabe o propósito do caminho uma da outra ter cruzado. Mas a gente vai passando cada dia. Uma família que me acolheu e acolheu
acolhido para chamar de filha, né? E a qual eu tenho o prazer de conviver aí já 10 anos já, diariamente, né? Muito agradecer a tia Vi, tio João, João Paulo, né? Que me acolheram mesmo de coração, família, família. Então, quando eu fui ter o resultado, o diagnóstico, ela estava comigo, né? Então, como ela diz, assim, o médico falando, eu recebi a notícia como se fosse uma gripe, um resfriado que logo estava na minha mente que iria passar, né? Então, assim, foi desde então, assim, bem tranquilo. Se pode se dizer que um diagnóstico desse é tranquilidade, né? Mas nunca perdi a esperança, a fé, o sorriso e a cada dia. Deixa eu te perguntar, você fala bem tranquilo, porque na verdade você usou um mecanismo seu Defesa, né? de defesa, pela minha compreensão da sensação que é isso, assim, essa tranquilidade veio porque você sacou, não sei da onde, que eu gostaria até de saber como que veio esse tipo de ferramenta, como você se descobriu, ou se você já tinha isso, de olhar aquela situação e É, não encarar como algo tão traumático como, né? eu não queria essa parte do trauma e de vitimismo, né? Então, eu criei um objetivo. Meu objetivo era dar aula. Você estava lecionando na época. Sim. Na época, eu era professora do infantil, né? Então, como eles diziam, era a professora da bagunça, né? Eu amo dar aula, Era não. eu Você sou é a professora da verdade. bagunça. Eu amo dar aula, eu amo ver o sorriso das crianças e ao receber o diagnóstico, eu fechei como objetivo voltar a dar aula, né? Então, eu tinha que ficar bem para voltar a fazer o que eu amo, dar aula, a bagunça, Então, desde o diagnóstico, você já tinha um propósito. já, já tinha. Eu tinha que ficar bem logo, né? A princípio, o médico me afastou das atividades por 1 ano, por conta da imunidade, né? Que imunidade cai muito, e por se tratar com crianças que sempre estão gripadas, alguma coisa, então precisei ficar afastada. Mas, assim, as minhas companheiras, Não se afastava. não, em nenhum momento. Todo dia elas ligavam, mandavam mensagem. Desculpa. Imagina, fica à vontade. E uma preocupação constante com você. Sim, Essa preocupação era diária, né? Que eu vivenciei isso de perto. Então, tinha a preocupação diária delas. Elas tinham muito receio que você não estivesse falando tudo para elas. verdade. Que você tivesse, de alguma forma, guardando um segredinho e que não contasse para elas. E acredito que tenha sido a preocupação de todos, porque a tia Vi pensava a mesma coisa, Mas né? exatamente, eu acho que deu essa sensação porque você usou essa sua ferramenta que eu posso chamar de ponte. Né? Você estava aqui e falou: eu quero chegar lá. Por tudo que eu tiver Sim, que Sim, passar, sim, eu vou chegar lá. Então, eu vou passar. sim. Então, no mês, não precisava detalhar isso, né? Você não queria detalhes. E acho que a compreensão delas, ela não quer falar porque tem coisas obscuras aí, Obscuras, que não é muito comum, porque como você fugiu dessa questão do vitimismo, de mostrar um sofrimento, né, que não é da sua característica, que eu acho que isso já é nato, não é muito comum, as pessoas reclamam, falam, né, traz a história muito como muito sofrimento, e você não queria ver isso. Inclusive, eu É, queria até te pedir, desculpa, para você falar para gente, porque um momento você comentou conosco que você nem pesquisava sobre doenças, procedimentos, sim. passagens, o que você ia passar, você deixava por conta de cada consulta, é verdade, né? É, mesmo
antes do diagnóstico, eu já nunca me coloquei como vitimismo, nunca quis, né? Eu sempre tenho em mente que a gente só passa aquilo que é o propósito da nossa vida, né? Independente de religião, de tudo, então o nosso propósito é esse. Nada acontece, nenhuma folha cai da árvore sem um propósito. Então, eu sempre já fui assim. Aí, quando eu recebi o diagnóstico, a única coisa que eu brincava com a tia Vera era que eu não queria saber, porque a cada consulta era um Kinder Ovo, né? O que vem no Kinder Ovo, uma surpresa. É verdade. Uma surpresa. Então, a cada diagnóstico, a cada exame feito, era uma surpresa. Mas o meu primeiro diagnóstico, para quem olhava, quem pegasse, falava, não vai, essa não vai. Porque estava espalhado em muitos lugares. Eu estava com câncer de mama, mas o linfonodos, que eles chamam, né, estava espalhado em vários lugares. Então, olhava assim e falava, não vai. Então, eu nunca quis pesquisar justamente por conta disso, porque eu acredito muito no poder da mente, né? A mente é muito poderosa, ela comanda o nosso corpo. Então, eu iria fazer a pesquisa de uma informação que não é a minha área, e aquilo ia comer o meu juízo. Exatamente. Então, eu não quis. Você não foi em busca do Dr. Google. Não fui, né? Então, é isso daqui, tudo bem? Tudo bem, né? Mas é coisa simples, sempre ouvia dos médicos, é coisa simples. Praticamente todos os exames eu sempre precisava fazer 2 vezes para ter a certeza do médico, mas por conta da situação, né? Do diagnóstico, mas tudo tranquilo. Tudo tranquilo. E sempre a cada diagnóstico que o médico falava, a cada resultado que o médico falava, não, tá tudo bem, não é nada, não precisa se preocupar, era um alívio. E um alívio que, assim, infelizmente só vai ter realmente o próprio alívio em si num período de 5 anos, né? Mas eu já estou na metade do caminho, Que bom, né? né? Já... Você, como foi a sua sensação da primeira quimioterapia? Não tive uma medicação que eu tinha que tomar no período, né? Então, até mesmo a química, que todo mundo fala em quimioterapia, todo mundo tem pavor. Sim, porque eu acho que a forma que você recebe, né, Adriana, assim, a químio sempre falavam, os médicos falavam assim, ó, você vai receber a químio, mas dá enjoo, perde a fome, vem os contras, né? Mas como eu sou uma pessoa fora da caixinha, eu não tive nada disso, não tive os enjoos, eu saía de lá como se não tivesse tomado a químio. Então, sempre tudo muito leve, né? Muito tranquilo. Você emagreceu? Não, nem um pouco, não É, deixei seu- de comer. seu cérebro realmente atendeu O pedido o seu O pedido. pedido, né? O pedido. É porque você não mergulhou na doença, né? Não. Você começou Não. a atravessar a ponte e falou, vou chegar lá. Poxa, Como eu te admiro, obrigada. ainda mais hoje. Eu admiro demais uma pessoa que tem um pensamento danado, forte. E é isso mesmo. Eu penso em relação ao cabelo também, né? Porque eu acho que assim, ninguém tá isento de passar pelo que você passou. E eu sempre adorei cabelão. Eu acho que assim, o que talvez, né, por eu ser vaidosa, talvez pegaria bastante. Eu ia dar uma perucona. É, Mas Mas como foi pra você a questão do cabelo? eu nunca fui vaidosa. Nunca fui. Mas eu sempre fui obediente à minha família. E a minha madrinha falava sempre que não tinha professora de cabelo curto, né? Então, eu sempre não parecia, mas o meu cabelo ia até no meio das costas, mas ele vivia preso.
Então, assim, mesmo não sendo vaidosa, eu acho que de todo o diagnóstico foi o mais doído, né? É difícil para a mulher ficar sem cabelo, né? Assim, é diferente você querer cortar o cabelo, né? Que você tem aquele objetivo Tem de cortar o cabelo, autonomia. Eu quero, eu faço. exatamente, do que você perder o cabelo. Então, quando eu fiz a minha primeira químio, tudo ótimo, tudo perfeito, né? As minhas sessões, ela tinha um intervalo de 21 dias, que são medicações muito fortes, né? Então, Essas medicações, como que elas eram, Cê? são bolsas de medicações e com intervalos, né? E você fica, Durações, no dia que você ia até lá, você ficava quantas horas lá? com durações de 8 horas, né? Então você praticamente ficava o dia todo no hospital. Eu ficava o dia todo. Mas eu tive reação de uma medicação, a medicação doce, né? Então, toda vez que eu tomava, eu tinha que interromper para dar o antialérgico e para depois continuar com as outras, com a medicação, né? Então, assim, um intervalo, uma medicação que durava 8 horas, eu ficava 9, né? Porque era um agente que tinha que estar na sua medicação, então você tirava, tomava o antialérgico para combater, mas voltava a Na tomar. mesma medicação, porque fazia parte do tratamento aquela medicação, Uhum. né? Então, é, tomei a minha primeira, iniciei em novembro, né, do mesmo ano, tomei a primeira. Quando eu fui na véspera da segunda, que eu fui me arrumar, eu já não conseguia mais mexer no meu cabelo, né? Eu lembro que no dia foi difícil, eu fui para medicação com boné, porque nem pentear o cabelo eu conseguia, já tava o bolo, né? Os cabelos já tava caindo. Então eu falei, não, mas Como não. que é esse bolo? Um embaraçado, é como se o cabelo Uhum. tivesse embaraçado, Hum. né? Só que na situação que não dava para se fazer um penteado, né? Então, eu fui para a segunda medicação, minha irmã estava até comigo. Fui para a medicação, fui de boné e quando eu cheguei em casa, eu pedi para a tia vir cortar todo o cabelo. Eu acho que foi o processo mais doloroso, Ela chegou a cortar ou passar a passar a maquininha? maquininha. Ela passou toda a maquininha em tudo. Você chorou? Sim, Mas porque tinha além de ter uma simbologia muito estética, né? Além da estética e tal, para você o cabelo tinha uma outra simbologia, né? Professora tem que ter tem que ter cabelo cabelo comprido. que para mim é novo, né? Para mim é novo, É, mas para a sua cultura, dentro da sua crença, Sim. estava muito ligada à sua profissão. E sim, que é a que você falou, eu vou me Eu vou curar voltar. para poder voltar a dar aula. sim. Então, talvez tenha sido duplamente mais difícil para você, Mais talvez mais doloroso, doloroso sim. por conta Mesmo de. não sendo vaidosa, doeu. Acho que acaba ferindo o ego, né? Então, assim, a gente tem um mau hábito de sempre pensar o que o outro vai pensar, né? Como que o outro vai me ver sem cabelo. Então, acho que era mais essa questão. E como eu falei, assim, ela sempre falava, não, tem que ter cabelo como, né? Mas era uma coisa que a gente sabia que no período, quando eu terminasse as medicações, iria voltar, né? Mas até voltar e até parar a medicação, a gente Teve o processo, né? teve todo o processo. E você ficou usando o que durante esse processo? Uma touca, né? Um turbante? Um, não chega a ser um turbante, mas assim, eu faço tratamento no Instituto do Câncer, né? Ela é uma extensão das clínicas, pelo SUS. Inclusive, Então, né, Celi? Vizinha É, aqui de vizinho visão, aqui, né? Vizinha de exatamente. visão. Ela acabou de entrar no estúdio e foi. falou: Nossa, aquele é o É hospital o que eu hospital venho. aqui do lado. Sim. E lá, acho que já deve ser um hábito de quem tem o diagnóstico usar esse turbante, né? Uma touca, um gorro, ou se tem o próprio nome de turbante. Então, fiz a compra por lá,
né? Na porta mesmo, fiz a Então, compra no por lá. próprio hospital? Na porta do hospital já tem os modelinhos com as cores. Dentro do hospital também tem, né? Lá no hospital tem um andar onde tem um bazar beneficente. E lá eles vendem também. Então, E lá já para quem fiz. não tem dinheiro para comprar? Tem algum tipo de doação? Não. Eu acredito que sim, não cheguei a ver essa questão, mas eu acredito que sim, né? Aí eu fiz a compra por lá, cheguei a comprar acho que uns dois, três, né? E comecei a usar durante o período esse turbante. Depois do susto, curtiu o turbante? É, sim, curti, curti. Ah, que eu imagino você assim, eu acho que você tem aquela questão do susto, você, ao mesmo tempo que você é muito brincalhona, muito extrovertida, você é muito introvertida Sim, com a sua vida, né, particular. Então eu acho assim que depois do susto, acho que você acabou realmente, porque quando você voltava na escola, você estava sempre com um modelo diferente. diferente. É, verdade. Cecília, voltando um pouquinho sobre a sua força mental, né, da tua mente, do cérebro, que eu acho que isso é tão importante e a gente precisa explorar isso para que você possa ajudar, né, que você possa ensinar. Eu acredito que se blindar é bem difícil. Por exemplo, hoje eu me blindo um pouco, escolho mais, sou mais seletiva para alguns programas, algumas emissoras, alguns filmes. Eu vejo só o que eu acho que vai me agregar. O resto, eu sei que existe, mas eu tento me blindar um pouco para que o meu cérebro também seja alimentado de mais imagens, né, Até boas, mesmo protegido. altruístas, né? E se proteger, é o que eu falo, eu chamo de blindar isso, né? Se Uhum. proteger do que talvez não faça diferença, e não que eu ignore o que esteja acontecendo. O que eu vejo em você é essa questão de você falar, eu vou lá na frente, esquece, não quero saber o que vai acontecer daqui a pouco, e eu vou vencendo etapa por etapa, mas você está dentro de um hospital que tem muitas histórias. Você Muitas. convivia dentro, 8 horas, né? Ia saber de resultados e tal. Como era lá? Porque eu imagino que numa sala de espera, né, as pessoas não têm o perfil que você tem, estão mais, às vezes, mais sofridas ou estão mais Mais fragilizadas, preocupado. né? Ou dependendo Sim. do nível que esteja, né? A questão. Como que foi para você isso? Você usava essa mesma ferramenta ou você ficava longe? Como você É, lidava com isso? dependendo das conversas, porque é inevitável, né? Porque as poltronas são muito próximas uma das outras. Então, por mais que você não queira ouvir, você acaba ouvindo, né? Então, assim, lá eles sempre vão acompanhados. Já é próprio o hospital já pede, né, por toda a fragilidade. Então, o hospital já pede que vá acompanhado. Então, na conversa entre os familiares, então, as conversas, assim, era de assustar, na verdade, né? Aí, e a cada conversa, eu agradecia. Não chegava aquele ponto, né? Uma situação que, assim, não que eu estava sendo. Não estava tendo empatia, compaixão pela situação. Não, porque eu estava vivendo a mesma coisa. Sim, A mesma coisa, entre aspas, né? Eu falei, não, não quero. Então, assim, saía da químio, eu tô muito enjoada, eu não quero comer, né? Então, eu não, eu preciso comer, eu tenho que me alimentar, eu tenho que ter força, né? Eu tenho que chegar lá no final. Então, assim, são caminhos que a gente. São escolhas, né? São escolhas. Como eu escolhi chegar lá na frente e voltar, retomar a minha vida, a dar as minhas aulas, então, não, eu vou seguir. Vou seguir, vou me alimentar, mesmo não querendo, vou Mesmo comer, enjoada? mesmo enjoado. Os enjoos eu pouco tive, né? Mas não, por conta disso, não perdi fome, não perdi peso. Na verdade, você teve um autocuidado consigo, que às vezes as pessoas deixam de ter pela Sim, autopiedade. sim.
E você fez o contrário. Você falou: não, eu estou aqui, mas como eu não quero ficar aqui, eu preciso me alimentar. Me alimentar. Não sou dona de casa. Não nego para ninguém. Eu tenho a casa, mas não sou dona de casa. Então, assim, minha alimentação foi sempre regrada, né? Por A mamãe conta da cuida mãe. muito, Da cuida mamãe muito Vi. da alimentação. Então, como salada sempre, né? Sempre alimentação. Dificilmente é uma besteira igual, né? Ah, sexta-feira vamos comer besteira? Não, dificilmente. Não. Né? Tanto é que esse meu dia de besteira é no domingo à noite, né? Só. Eu tirei para isso. Então, assim, eu sei que não é o que eu não posso. E todo mundo tem o seu dia de besteira, né? Sim. Mas a minha semana já vem de uma fruta, mesmo sabendo que eu tenho que comer mais fruta por conta da minha imunidade, né? Eu sei que Você passou por uma reeducação alimentar para chegar lá no seu objetivo. na verdade, essa educação eu já tive lá atrás, né? Ah, Quando eu tive um, um refluxo muito grande, né? Então, desde lá eu já venho com a alimentação já bem regrada. E nesse refluxo também, quem estava junto, nós acompanhamos a um nossa, pouco. assim, por isso que palavras, agradecimento é muito pouco, assim, para expressar o sentimento por essa família, né? Pela família da Tia Vi. Porque ela já tá assim, todo esse processo ela já vem me acompanhando, né? É muito lindo isso, viu? Emociona a gente. Amizade bonita, né? Muito. Com relação ao seu peso, como eu vou muito para a questão do cérebro, que eu acho que isso é muito bom a gente pôr em pauta. Na época do refluxo, eu lembro que você ficou muito magra, Muito, 48 quilos. 48 quilos, né? E você não ficou feliz de emagrecer, né? Não, Você não, Nossa, não se reconhecia, Cecília, naquele não, eu falava peso. assim: Cecília, você tá linda. Eu não Não, sou eu. não não sou sou eu, eu. não. Todo mundo tem o que mais gosta de fazer, né? Eu gosto de comer. Boca perfeita para comer. Eu gosto de comer, não me acabo na comida, mas eu tenho assim que o regrado, a comida regrada. Então, assim, a minha infância eu já passei fome. E durante o período do refluxo, eu tá com fome e não poder comer. Tendo alimento. Muito ruim, muito ruim. Então, assim, Te levava lá para a infância, né? sim, Mesmo que você não quisesse voltar lá, você voltava. eu não aceitava você ter a comida e não conseguir comer. Você sentir o cheiro da comida, sentir que seu estômago tá com fome e não conseguir comer, né? É. Então, eu não sei, não, foi um período que eu não me via naquele período, Eu né? digo porque você fala assim, eu não perdi peso, né, dentro desse processo de químio, né, de tudo e que todo mundo perde peso. Ainda que você falar, não tive enjoo, mesmo quem não tem enjoo, ainda perde peso. Acaba perdendo. Você praticamente, eu não conheci ninguém que não tenha perdido peso, que não tenha. Eu acho que seu cérebro é tão forte e ele sabe quem é a Cecília que fala, essa sou eu. E é assim que eu vou chegar lá no final, né, dessa ponte, do outro lado da ponte. Eu acho que é tão forte isso que isso eu acho que é muito inspirador. Porque eu vejo nitidamente ela falando, né? Eu sou assim, tanto que você fala assim, não perdi peso. Hum. Porque não era. Você nem se permitiu, seu cérebro não permitiu nem isso. Foi realmente só o mínimo necessário de sequelas ali durante, né, o processo. É como o trem, né? Tem o seu maquinista lá na frente, né? O nosso é o cérebro. Então, se você. Ah, eu não tô com fome. É igual quando você tira, vou fazer regime, eu não tô com fome. Aí você fica, não tô com fome, não tô com fome. Seu cérebro vai entender que você não tá com fome,
né? Então, esse processo de enjoo, eu não vou comer porque eu tô com enjoo, né? Eu não tive enjoo. A fome também tava comigo. Então, Então, vamos embora comer, né? Mas, como eu falo assim para as meninas, eu não sou muito padrão para as coisas, né? Porque as meninas falavam assim, ó, se você sentir... As meninas que eu falo, a Renata, a As Fabiana, professoras. as professoras, minhas companheiras, como eu falei, em todo o processo elas estavam comigo, né? A Andrea. E você vai sentir, se você sentir tal enjoo, se você sentir meio uma tontura, é normal, tá bom? Tá bom. Tô esperando sentir. até porque você não ouvia muita coisa, né? Não, não, Você se blindava, eu acho não. que você pôs só o seu foco na frente e seguiu. Esse foi, eu acho que a sua grande tábua de salvação mesmo. É. Sim. Você fez amizade no hospital? Fiz uma, né? Eu a conheci lá na químio, né? Que desculpa, lá na rádio. Lá são várias, a rádio já é uma mistura, né? Quando você. Como é a rádio? Explica para nós. A rádio é como se fosse salas, né? Biombos, na verdade, né? Assim, onde você passa por radiações, né? Nada doloroso, mas essas radiações ela vai ajudar a como fazer o seu corpo criar uma proteção para que lá na frente não aconteça novamente a volta da doença, né, do câncer. Então, seja na mama, seja no estômago, então É local. é local, né? De acordo com a sala que vai mudando por conta dos aparelhos, porque tem uma metragem nos aparelhos, né? Então só vai mudando essa questão. Mas na sala de espera fica todo mundo. Então, como eu falei, lá tudo muitas cadeiras muito próximas, né? E ali eu acabei fazendo uma amizade. Então, até hoje eu ainda falo com ela. Ela tá bem? Tá bem, tá bem. Bom, duas vencedoras. Ela fala, nós somos duas vencedoras. E o câncer dela também era na mama? Não, o dela era. Desculpa, era na mama também. Era. Só que, assim, ó, conforme você recebe o seu diagnóstico, depende de cada caso, né? O meu veio na mama e, a princípio, seria para fazer a retirada total da mama, né? Também era um outro assunto que eu não quis pensar, né? Que já ia entrar no mesmo ponto dos cabelos. Sim. Então, vamos lá, vamos esperar para ver, né? E o dela, ela precisou fazer a retirada. Então, para quem faz a retirada, você faz todo o processo, toda a recuperação e depois, um ano e meio ou 2 anos, você volta para fazer a reconstituição, né? Então, voltando no. E por que que o seu não precisou ser? Então, voltando no meu, no primeiro diagnóstico, o médico falou: vai ser total, tudo bem, vamos ver. Porque ele estava muito grande, né? Ele estava com 6 centímetros. E você vai fazer uma sessão de 6 quimioterapias e vamos ver como reage. Então, e a cada sessão, você fazia uma mamografia para ver, fazendo o controle, né? Na terceira sessão que eu fiz, eu já não tinha mais. Um negócio de 6 centímetros já tinha sumido, já estava com 1,5 centímetros, né? Já tinha murchado bem. E aí eu fiz as outras 3 e nas vésperas da cirurgia, eles fizeram novamente os exames, refizeram os exames, e nos estudos de caso falou, não precisa fazer a retirada total, mas vai ser uma cirurgia grande. Tá bom, né? Qualquer coisa, a gente vai fazer uma estética também, né? Porque para não dar diferença de uma para outra,
a gente faz na outra também, né? Tudo, já estava tudo decidido. Aí, um dia antes da cirurgia, eles falaram, não vai precisar retirar e só essa mesma também não vai precisar mexer na outra. Como você recebeu essa notícia? Muito obrigada, Senhor. É, É um alívio, né? É um alívio, porque eu sempre me virei sozinha desde pequena, assim, eu sempre fui muito independente, né? teve que Então, ser, né? aprendi a ser, né? Então, assim, foi difícil depender de alguém para me dar banho. Ai, gente, vontade de abraçar essa minha amiga aqui. Vem cá, dá a mão. Toma aqui. Para cuidar dos pontos, então foi muito difícil. Mas eu tenho um suporte muito grande, assim, de família que a vida me deu, né? Antigamente, os vizinhos eram as nossas famílias. Sim. E eu tenho uma tia desse jeito, né? E quando a minha mãe faleceu, eu tinha 15 anos. Ela acolheu todos os filhos, como se fosse dela. É a sua madrinha? Não é ainda, é a madrinha da minha irmã, Vocês eram em quantos? em Irmãos? 5. Então, eu sou a do meio, a filha do meio e a mais velha das mulheres. Então, eu e os outros 2 menores, ela acolheu como se fosse dela, né? E ela já tinha a família dela, ela já tinha 5 filhas e abraçou todo mundo, Que bênção, né? né? E em uma época que era difícil para todo mundo e ela foi. E aí foi quando ela pediu ajuda para minha madrinha, né? Era sua Então, tia de sangue. não, Era a não. vizinha Era a vizinha que acolheu a você gente. chamava de tia. Vizinha. Exatamente. Olha que bênção. Né? E aí foi quando eu fui morar com a minha madrinha, né? Eu tinha 15 anos quando eu fui morar com ela, que também me acolheu assim, né? Meus irmãos é o que eu mais tenho. Ai, não, mas de sangue eu tenho 5, mas ao todo são 11, Que maravilha, né? né? Então, assim, É o coração que é grande. grande, exatamente. Então, assim, a minha família, a minha rede de apoio é muito grande. Então, minha Mas tia. isso é uma característica sua, porque aonde você passa, você agrega, né? Não é só eles que te adotaram, você também adota as pessoas. Isso é Sim. muito bonito de ver, né? Você é tão gentil, tão generosa, tão sorridente, tão alto astral. Quem que não quer ficar perto da Cecília? Da C. Quem que não quer ficar? Todo mundo quer ficar. Então, assim, as suas passagens pela escola era muito bacana quando você ia nos visitar. Porque todo mundo saía correndo, as crianças saíam correndo em sua direção. A gente falava, a Cecília chegou! Uma festa, Uma né? festa, Festa. uma festa. Fala em festas, Cecília, eu lembro muito bem, quando vocês falam dos seus amigos, estavam preocupados, mas todos estavam, né? Todos crianças e todos os pais, todo mundo Sim, se solidarizou e queria te ver, queria. E você dava a graça de aparecer lá, né? Sempre. sim. Chegava lá com turbante, que eu vou chamar de turbante, Sim, com o mesmo sorriso. sim. Isso era impressionante, né? Eu achava incrível aquela alegria, aquela leveza, aquilo que podia trazer alegria mesmo para quem estava saudável. E você que estava doente poderia chegar lá, né, esperando que as pessoas te acolhessem. Você, lógico, eles te acolhiam porque era natural, pela alegria que você traz a eles, mas você que ia acolhê-los, né? Era impressionante, era o inverso, na minha visão. Sim. E dentro lá do hospital, qual foi o melhor momento que eu lembro que você chegou muito feliz na escola? Ai, são tantos. Pode falar. Eu acho que a cada exame que dá um negativo, né? Muito bom. E quando você passa, você sai dos exames mensais para você chegar a 6 meses, né? É melhor ainda, né? Eu já saí de 6 meses, acho que agora eu tô nos 8 meses. Que bem. Então, estou caminhando devagarzinho e acho que é cada vitória, né, que a gente conta, a gente vibra. E o hospital tem
um ritual Eu também. ia falar isso, eu não ia deixar Qual o passar. ritual? Qual o ritual que o hospital faz? Que eu acho que isso é importante, né? De que você venceu uma etapa. O que que acontece lá nesse momento? Foi no final da rádio, né? Minha última sessão da rádio, quando a gente toca o sino. O sino. Acho que é o momento que a gente tem certeza que realmente venceu É o sino, o sino. que é um É o ritual momento que muito. todo mundo fica esperando. Todo mundo quer tocar o sino. Todo mundo quer tocar o sino, Que né? Então, é a porta digamos que é a porta da rua, né? Que você não vai precisar estar ali, porque teve época que eu todo dia estava no hospital, né? Ou por um exame, uma medicação, mas teve semana que eu já precisei estar todos os dias no hospital, né? Então, mesmo não sabendo que a cada dia era uma surpresa, a gente fica naquilo, né? Nas incertezas, Sim. né? Então, são momentos que não visto, né? Um sorriso, como a Adriana falou, mas lá à noite, no travesseiro, a gente sabe, né? Sim. E assim, ela teve o sino e você mandou para nós esse vídeo. Então, assim, o sino bateu lá e cá, Na porque nós escola? vibramos demais com o seu vídeo. Porque a gente não via a hora de você voltar também, né? Porque a gente queria que você voltasse de qualquer jeito, né? Era um desejo comunitário. Não era o desejo de uma melhor amiga ou de outra, era de toda a escola. Então, toda a escola estava envolvida para que você voltasse. E você voltou. Voltei. Onde foi outra festa. Foi festa! Fizemos Foi uma festa lindíssima, com faixa. os alunos. Eu levei até um susto, né? Porque eu cheguei, estavam todos na portaria, tinha outro sino na. Tinha outro sino. Então, assim, já é uma característica minha festa, né? Então, É que você está no lugar certo, porque nós também gostamos de festa. Então, juntou a festa de lá com a festa de cá. Menina, deu super certo. E então, assim, todos os alunos, funcionários, todos ali me esperando, foi assim uma forma de que, não, realmente eles estavam assim, a torcida, né? É a sim, torcida. Acho sim. que é isso, a torcida. Que mensagem você gostaria de passar para as pessoas que porventura possa estar passando pelo que você passou? Acho que criar a meta de vai vencer, né? Vencer. Superação, né? Não é fácil você receber o diagnóstico, mas você ter o propósito de você passar por ele e vencer, Sim, né? sim. Para ter uma história para contar, ó. Que Eu tive, linda! eu passei, mas eu venci. Sim, Né? sim. E tem uma coisa bem interessante, que se você venceu, outras pessoas também podem Irão vencer vencer, também. porque você é inspiradora. Você Obrigada. nos inspira, de Obrigada. verdade, né? Sem demagogia. Porque você é essa pessoa. Você é exatamente assim, sabe? Transparente, verdadeira, alegre, companheira, amiga, né? Você tem características assim que seria bom que todo mundo tivesse. Mas e nós também te adotamos. Com E nós certeza. também te adotamos. E a gente não podia deixar de fazer esse bate-papo com você, porque eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Muita gente. Porque eu falei para Rosa, o nosso propósito é ajudar pessoas, né? Nós queremos de verdade é ajudar pessoas com as nossas histórias. E a sua história é belíssima, belíssima. Eu tenho orgulho de ter você na minha equipe. Orgulho de verdade, viu? Obrigada. Amor mesmo.
Eu acho que o próprio diagnóstico, ele é muito doído, né? Mas a sua rede de apoio conta muito, né? Muito, muito. Então, assim, e eu fui muito abençoada, né? Minha família, Você meus tem irmãos, várias famílias. tenho. Você tem a É família difícil, Seta, você tem a família da Tia Vi, você tem 11 irmãos. 11 irmãos. Tem muita coisa. Então, assim, meus irmãos, é, lá na Tia Vi, né? Minha família Seta, as minhas amigas, né? A Renata, a Fabi, a Sandra Abreu também, nunca, todos os dias ela também mandava mensagem, né? Então, assim, isso conta muito, acho que é uma base, assim, né? As crianças, quando as crianças iam na papelaria, Tia Vi, como tá tia C? Né? Na hora ela pegava o telefone e fazia uma ligação. Para a Sim. criança falar com você. Sim. Isso te impulsionava ainda Quantas mais. vezes a Thalia, né, tava lá, Tia Vi, a tia C, aí ela ligava, vem aqui, aí ligava, né? A Raíssa com o Anthony nunca me esqueceu. O Anthony olhava a minha foto, a Cecília não tá aqui, né? Então isso era o que me alimentava todos os dias. Na verdade, o que te alimenta é amor. É o amor. O amor te curou, o amor te salvou, o amor fez você estar aqui hoje conosco. É o amor. E Né, Rose? é um amor que se propaga para todos mesmo, né? Eu acho que isso que é incrível, de você estar sempre aberta, né, a Sim. receber e dar. Isso que é incrível, porque às vezes as pessoas sabem oferecer, mas não conseguem receber, né? Sim. Oferece, mas não recebe, ou então recebe muito, mas não dá nada. Você tem essa troca tão Natural. dinâmica, natural, tão fluida, que é admirável. Eu acho que também que você realmente pôs a sua docência à frente de tudo. Isso é muito lindo para a educação. Sim. E você sabe que nosso podcast, a gente fala de dores, que acho que muitas vidas passam por adversidades, mas o nosso propósito maior é trazer a grande bênção que é a vida. Como viver bem. Eu acho que isso você dá lição para todo mundo. Porque, como eu falei, você chegava na escola e ao invés de você ficar triste, Sim. não, você alegrava a escola inteira, porque todo mundo te esperava na porta e corria. Então, eu acho que é vida. A gente quer deixar isso registrado para todo mundo que nos acompanha e espero que acompanhe cada dia mais, porque a ideia é essa, é viver. A gente não pode recusar, é uma bênção. Essa dádiva de Essa Deus, dádiva. Então, que é a todos vida. os dias de manhã, quando nós acordamos, o nosso propósito tem que ser isso. Viver bem, fazer diferença na vida do outro e fazer diferença na nossa vida. E são ações simples. Às vezes as pessoas complicam o que não precisa complicar. Porque o amor é simples, né? Muito. O amor é simples e às vezes fica tão difícil para as pessoas entenderem isso. E por isso que eu agradeço muito você, muito demais você vir contar sua história. Eu sei que você tem suas reservas e expor aqui para todo mundo. Isso vai ajudar, me ajuda todos os dias e eu tenho certeza que vai ajudar muita, muita gente. Eu agradeço certeza. demais você. Agradeço a todos vocês que estejam acompanhando nosso episódio. Nos sigam, compartilhem essa história, porque pode ser que ajude muita gente. Muito obrigada, viu? Eu tenho certeza que essa história vai ajudar muita gente. A certeza absoluta. E você que também tem uma bela história, compartilhe conosco. Compartilhe, nós adoramos histórias, né? Nós adoramos a vida. Obrigada. Quer se despedir, Cê? Só agradecer, né, esse tempo todo, né, de casa, de família Seta, que são 14 anos dentro do Seta, mas na verdade é uma vida já, né? Meus sobrinhos estudaram Tá lá. quase debutando. Já.
Então, assim, não é de hoje que eu já faço parte da família certa, né? Então, eu tenho que agradecer a oportunidade e a vocês pelo convite. Muito obrigada. Imagina. E espero que essa história possa realmente assim ajudar, trazer acalanto, né, para as pessoas em questão ao diagnóstico, porque é um caminho que não é fácil, mas É possível. é possível. Exatamente isso. É Você possível. atravessou a ponte, então Sim, muita gente pode atravessar, não é com verdade? certeza. Muito obrigada, Parabéns. Cecília. Obrigada. Muito obrigada, viu? Até o próximo episódio.